dia! No programa de ontem nós falamos sobre autismo, um transtorno que causa alterações de comportamento. Hoje você vai conhecer um portador da síndrome de Asperger, uma variação do autismo. Eduardo sabe que é diferente. Meus neurônios funcionam diferente, tá certo, mas não tô vendo retardo nenhum. Eu falo, ouço, então não tem retardo nenhum. Mas a família demorou a descobrir que ele tem a síndrome de Asperger. A gente que é mãe, a gente percebe, mas não quer aceitar. O que ele fazia de diferente? Tudo. Comportamento, isolamento. Assim, passou um período assim de... Eu falava, depois ficou um período sem falar. Quando saiu o laudo definitivo dele, eu já era adulta. E aí eu fui entender o porquê de tantas diferenças, né? A gente levava o Eduardo para o restaurante. E aí o meu pai, Eduardo, pede pro garçom certa coisa, ele não pedia. Ele tinha dificuldade na mastigação, porque essa parte também, o desenvolvimento é diferenciado, né? O aparelho fonador. O distúrbio tem um aspecto curioso. O Asperger são crianças autistas de grande habilidade, são crianças autistas muito inteligentes, que são capazes de decorar a Bíblia inteira, são capazes de decorar os nomes num catálogo telefônico com os respectivos telefones. Você perguntar, qual que é o telefone de fulano de tal? Ele te fala. Cientistas, eles falam que gênio tem que ser aquele que inventa, então seria superdotado. Eu só viraria gênio se eu inventar alguma coisa. Eu tenho ideias para fazer invento, mas eu ainda não registrei. Ele tem dificuldade de aprendizagem, então ele não quer assumir isso, né? Ele prefere falar que é superdotado do que falar que tem dificuldade de aprendizagem. Outras características também são comuns. Ele não consegue, assim, desenvolver rotina, horário. Se eu tiver qualquer rotina, começa a entrar em depressão. Eu saio também muito da sala, que eu não gosto de ficar parado lá. Também qualquer batida de lápis, de cadeira, eu fico vendo uns 200 movimentos ao mesmo tempo, assim. O professor tossindo, o outro mexendo na cadeira, o outro batendo lápis. Ele fala, às vezes, coisas que chocam, que podem ofender, podem irritar o outro, né? Vem com brincadeiras inapropriadas em momentos inapropriados. Ele deu até exemplo no velório, ele começa a rir, né? Então, no ambiente de trabalho isso é muito difícil, né? E as pessoas têm que ter a paciência e entender, porque ele precisa ter oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, né? A faculdade também precisa se adaptar a isso, porque nas escolas, né, do ensino fundamental a gente já percebe uma preocupação com a inclusão, mas nas faculdades não, é cada um por si, Deus por todos. E você desejar que teu filho saia para aquela porta, vai, se forme, trabalhe, que é o sonho de toda mãe. Aí você vai vendo as coisas assim, não frustrada, mas como é a palavra que eu digo assim, adiadas. Em alguns casos, assim, quando a pessoa consegue desenvolver a fala, em casos mais leves, se você tem uma terapia, uma condução bem feita desde o início da vida, a gente consegue, assim, uma inserção melhor dentro da sociedade. Muitas vezes são pessoas dependentes, mas que se socializaram um pouco mais. Às vezes não vai conseguir ser um profissional independente, trabalhar, se sustentar, né? Mas consegue ter uma vida um pouco mais dentro da normalidade. Mas o futuro de Eduardo preocupa a família. Ele é inteligente, ele conversa bem. Então ele não poderia ser considerado incapaz para poder receber uma pensão, por exemplo. Mas também, como que é essa capacidade? Se ele tem 24 anos, não consegue trabalhar, não consegue ir para a faculdade. Um dia você não está aqui e saber como vai ficar o futuro. Quem vai cuidar? O Conexão Saúde fica por aqui. Você pode enviar críticas ou sugestões para o e-mail ltcconexãosaude@gmail.com. E no programa de amanhã vamos falar sobre uma atividade que ajuda no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais, a ecoterapia. Não perca! Conexão Saúde, uma realização do Hospital Brasília. Apoio Hospital Dr. JK e Clube Aliança.